Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramadas de forma grandiosa em nossas vidas. Amém? Uma alegria nós podemos estar na casa do Senhor mais uma vez para louvar, adorar, bendizer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E você é mais que convidado, convidada a estar conosco. Você que está aqui na Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, como nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos e amigas, nossos parentes, que estão conosco em nossa transmissão, tanto no Facebook quanto no YouTube. Estamos transmitindo também, neste momento, ao vivo, hoje, domingo, 21 de novembro de 2021. Você é mais que convidada a estar conosco nesta próxima hora e meia, em que nós vamos louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Assim que você for chegando, querido irmão, querida irmã, em nossa transmissão, por favor, deixa aí o seu boa noite, para sabermos quem está conosco aqui ao vivo, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Deixa eu abrir a minha página aqui para ver se eu consigo colocar o vídeo. Muito bem. E deixa eu dar um joinha aqui. Muito bem. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Eu quero convidar todos, tanto você que está, seja aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, ou os irmãos que estão presentes aqui na igreja, para nós termos uma palavra de oração neste momento. Feche seus olhos, abaixe sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Dou graças a Ti pela bondade e misericórdia derramada em nossas vidas. Nós não somos dignos de sermos chamados sequer filhos do Senhor. Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão limitados e tão dependentes de Ti. Por isso, ó Deus, nesta noite, agradecidos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, pelo dom da vida, pelo chamado que Tu nos deste, nós nos reunimos nesta noite, nesta casa de oração, para louvar o Teu santo nome, para adorar a Ti, para bendizer a Tua grandeza, Tu que és digno de honra, de glória e de adoração. Obrigado por cada irmão, cada irmã aqui presente. Agradecemos a todos que se propuseram a isso, aqueles que não podem estar aqui fisicamente, ó Deus, mas estão em nossas mídias sociais, que as bênçãos do Senhor alcancem cada um agora, seja eles individualmente, quanto suas famílias, seus lares, seus entes queridos, abençoa-os. E aqueles, ó Deus, que porventura não podem estar conosco por alguma limitação, alguma dificuldade, eu peço que a graça do Senhor se manifeste em suas vidas, e numa outra oportunidade como essa, possamos estar juntos, louvando e Te bendizendo. Tu és digno de honra, de glória e de adoração. Sê conosco nesta noite, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco através dos cânticos. E ouça também as nossas orações e petições como uma oferta agradável a Ti. Essa é a minha oração e a nossa oração que fazemos a Ti com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você, dentro do possível, a se colocar em pé, querido irmão, querida irmã. Nós vamos fazer a leitura que se encontra em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 16. Essa é a nossa leitura devocional desta noite. Apocalipse, Apocalipse 19, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça.
Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos todos juntos repetir este último versículo de número 16? Vamos juntos? Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Palavra do Senhor. Nós com alegria agora vamos cantar o hino 153 do HCC. Vou pedir para o Mesaque dar uma força aqui na regência. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Podeis assentar. Ontem nós tivemos aqui um encontro maravilhoso. E quem não veio, perdeu, né? Quem está aqui presente pode ver
pelas decorações que temos aqui no templo, né? Quem está nos assistindo está enxergando a decoração que está atrás de mim. Nós celebramos ontem o 37º ano de organização da MCM aqui na igreja. Há 37 anos atrás não era a MCM, né? Era a União Feminina Missionária. E depois passou para a MCA, Mulheres Cristãs em Ação, e há pouco tempo mudou-se a nomenclatura para Mulheres Cristãs em Missão. E há 37 anos o departamento feminino de nossa igreja, inclusive o departamento feminino é mais antigo que a própria igreja, não é? A igreja foi organizada em 87 e o nosso departamento feminino já existia em 84. Porque em 84 éramos uma congregação ainda. E o departamento feminino já fazia o seu trabalho, exercia a sua função. Isso é motivo de alegria, de louvor a Deus. E ontem nós tivemos aqui uma celebração grandiosa. Nós louvamos a Deus, adoramos ao Senhor, ouvimos a palavra do Senhor com a missionária Edna Paz. Tivemos aqui uma peça teatral com irmãos e irmãs, e foi assim um momento de muita alegria. Além, lógico, né, de comes e bebes. Foi o primeiro evento em que nós tivemos comes e bebes aqui da igreja, né? Já tivemos um ou outro particular, mas específico da igreja, com toda a igreja, foi o primeiro ontem. Se Deus assim nos permitir, vamos retomar também as nossas atividades de sociabilidade. E é motivo de alegria, de louvor a Deus. E aí, mais uma vez, eu digo para você, né? Você que não veio, perdeu, né? Foi muito, muito bom mesmo. Nós estamos, aos domingos pela manhã, estudando a palavra do Senhor através de personagens bíblicas que fizeram diferença. O Paulo está lá com várias revistas. E você, querido irmão, querida irmã, que quer participar de nossa EBD, todo domingo, 9 horas da manhã, você pode adquirir a revista gratuitamente com o nosso diácono Paulo José. Não tem nenhum custo? Não tem nenhum custo, né? Os dízimos e ofertas que nós arrecadamos, eles são usados para manter a casa do Senhor. E uma das questões que nós mantemos é a educação cristã. Então você, membro da igreja, tem acesso à educação cristã de qualidade, e eu quero convidar você que não está participando, vir aos domingos pela manhã. E não só você adulto, você jovem, mas as crianças também. Nós temos uma classe aí de adolescentes, queremos colocar as crianças também para fazer alguns trabalhos, então você venha, que tem trabalho para toda a faixa etária, tá bom? É só você chegar aqui e nós vamos direcionar você para isso. E todas as quartas-feiras também nos reunimos aqui na igreja para orar uns aos outros, orar por nós mesmos, orar por nossos irmãos, irmãs, por nossos parentes, por nosso país, por tantas e tantas necessidades que temos. Então você é mais que convidado e convidada a estar conosco aqui, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Primeiro sábado de dezembro, estou tentando lembrar aqui qual é o primeiro sábado de dezembro. Se alguém tiver uma agenda aberta aí, por favor, me diga o dia. Primeiro sábado de dezembro, dia 4, né? E nós queremos ter uma reunião aqui a partir das 6h30 da tarde com toda a liderança eleita na nossa última assembleia. Nós vamos ter uma reunião, vamos analisar o que nós pretendemos fazer para o ano que vem. Se possível, vamos elaborar um calendário. E no dia 5, que é o domingo posterior, né, o dia seguinte, no culto noturno, nós queremos dar posse à nova diretoria e à nova liderança. Então, todos aqueles que foram eleitos na nossa última assembleia estão convocados a estar conosco no domingo, dia 5 de dezembro.
também estar aqui no dia 4, no sábado, a partir das 6h30, para nós termos essa reunião e no domingo, então, termos esta assembleia. Tá ok? Mais comunicações, mais alguma informação que você queira transmitir, querido irmão, querida irmã, procure a mim, procure a nossa liderança e nós, com alegria, vamos transmitir aos irmãos. Muito bem, vamos dar continuidade? Esse é o momento em que nós oramos uns pelos outros. Às quartas-feiras, quando nós nos reunimos aqui, 8h da noite, nós damos a oportunidade para todos os presentes, eles compartilharem tanto as bênçãos, quanto compartilharem suas necessidades, os seus desejos, aquilo que gostariam de receber do Senhor. Aos domingos, o que é que nós pedimos? Pedimos que, se você tem algum pedido, ou mesmo algum agradecimento, você que está presente aqui, você se coloque em pé. E assim saberemos, e com certeza Deus, é claro que Deus não precisa que você se coloque em pé, porque Ele conhece todas as coisas. Mas somente como uma forma simbólica, para vermos quem tem agradecimento, quem tem pedido, você se coloque em pé neste momento e nós vamos orar ao Senhor. Você que está em nossas mídias sociais, se você tem algum pedido de oração, eu vou pedir para que você compartilhe, caso você deseja, né, nas mídias. E mesmo que nós não respondamos, nós estamos colocando todos os pedidos no altar do Senhor. E Ele vai abençoar a sua vida, a sua necessidade, conforme o seu querer. Eu vou pedir para nossa irmã Neuza, que está ali, ela vai levantar a sua voz. Você que está em nossas mídias, você talvez não ouça a voz dela, não tem problema. Porque nesse momento não é um momento de ouvir, é um momento de falarmos com Deus. Então, nossa irmã Neuza, aqui na igreja, vai nos colocar no altar do Senhor, vai orar a Deus, e nós vamos orar junto com nossa irmã. Oremos. Amém, amém. Os irmãos continuem em pé. Nós vamos cantar hinos de louvor e adoração a Deus. Nosso ministério de louvor está com a palavra na direção do nosso querido Mesaque. Boa noite, igreja. Vamos louvar e adorar o nosso Senhor Jesus, amém? Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para trazer-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá
Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o Nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra Vez aqui, e todos juntos em um só louvor Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Eu creio no que eu acabei de cantar. E você, irmão, crê? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando. Os irmãos que vieram preparados com seus dízimos, suas ofertas, pode estar ofertando durante esse cântico. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Vou pedir para nossa irmã Ana que esteja orando pelos dízimos e as ofertas. Pode sentar, irmãos. Ontem nós tivemos uma apresentação teatral, uma peça evangelística. E normalmente quando você tem uma peça evangelística, você faz depois o apelo, né? Faltou o apelo ontem. Mas tudo bem, né? Deus conduziu tudo como deveria ser. E na peça, a peça chama-se Mãos Vazias, uma peça muito conhecida. Muitas igrejas já fizeram esta peça. E a peça, ela retrata, logicamente, uma visão humana daquilo que poderia ou que poderá ser o encontro com Jesus no julgamento final. Estou lembrando aqui um pastor muito querido, ele não é brasileiro, ele é angolano. E em uma visita que ele fez à terra natal, ele viu que o evangelho tem crescido muito na Angola, né? E não diferente como no Brasil, a quantidade de denominações cristãs é imensa, também na Angola. E aí uma placa de igreja que ele encontrou lá dizia Igreja Evangélica Pentecostal do Trono Branco. Trono branco não é para crentes, viu? Trono branco é o julgamento dos ímpios, né? Então, percebe-se a diferença ou falta de conhecimento que talvez algumas pessoas tenham em relação ao Evangelho. E muita gente tem dúvidas sobre os fins dos tempos, né? Eu vou tomar a liberdade de tirar minha máscara. Eu estou sozinho aqui neste âmbito. E os irmãos mais próximos, Zé Luiz e Mesaque, estão a uns 6 metros de distância. Então queremos acreditar que as minhas gotículas não alcançarão eles. E eles estão de máscara, né? Então tudo indica que não terão problema em relação a isso. Mas eu dizia que muita gente tem muitas dúvidas. Eu também tenho dúvidas, viu? Alguns conceitos teológicos, a maioria dos pastores assinam com lápis embaixo, né? Qual que é a sua doutrina dos fins dos tempos? Aí existem várias doutrinas. E aquela com a qual o teólogo, o pastor, o estudioso, ele mais se adapta, no final ele normalmente assina a lápis, porque com o passar do tempo ele vai estudando, e começa a perceber que é possível uma outra via. Estou falando muito de via, né, no Brasil. Por que eu digo isso? Porque existem várias correntes teológicas sobre o final dos tempos. Já comentamos aqui algumas semanas atrás sobre isso, né? Pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, que é a ideia de que não existe milênio. Então, existem muitas correntes teológicas. Mas uma coisa é certa, querido irmão, querida irmã, e disso eu e você não fugiremos.
é que nós vamos morrer um dia. E nós vamos deixar esse mundo. E você vai se encontrar com o Rei dos Reis. Eu e você vamos nos encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não trouxe nem a minha camiseta Jesus Transforma, nem a minha máscara. No dia de ontem, eu pude falar um pouco do que representava aquela máscara amarela, com a palavra Jesus Transforma. Um irmão em Cristo de uma das equipes que nós trabalhamos, ele perguntou: nossa, que máscara bonita, você consegue arranjar uma para mim? Eu falei: opa, peraí, que eu já vou te arranjar. Não vou te dar a minha porque eu estou usando, mas essa semana eu já te trago uma limpinha, novinha, para você usar aí também para transmitir às pessoas que Jesus transforma. E eu expliquei para ele o que era a Operação Jesus Transforma. E ele não estava sozinho, porque a equipe lá é formada de 12 funcionários, então aí a gente aproveita para falar o que é e o que quer dizer Jesus Transforma. Jesus Transforma é uma operação evangelística da Junta de Missões Nacionais, que esta operação já existe há muitos e muitos anos. Eu, a Deise e o nosso filho caçula, o Vitor, tivemos a oportunidade de trabalhar em 2010, 2010, na Operação Jesus Transforma, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Nós acabamos ficando separados. Aliás, eu e a Deise ficamos separados por 15 dias. Ela ficou com o Vitor lá no Jardim Maia, na região de Itaim Paulista, e eu fiquei no Jardim Danfer, na região da Penha, tudo Zona Leste, pregando o evangelho nas ruas daquela região por 15 dias, batendo de porta em porta. E nós fazíamos lá uma pesquisa. Nós fazíamos um censo, perguntávamos quantas pessoas existiam na residência, se eles tinham ou professavam alguma religião, e normalmente, mesmo para alguns crentes, ou aqueles que se diziam crentes, nós ainda assim falávamos que Jesus é a única esperança para o ser humano, e que ele transforma nossas vidas. E tínhamos uma pergunta de quebra-gelo. A pergunta é: se você morresse hoje e deixasse esse mundo, e quando abrisse os olhos você está lá no céu, você vê a multidão adentrando uma porta, um portal de ouro, e lá nessa porta Jesus recebendo as pessoas. E uma por uma ele vai perguntando, fazendo uma pergunta. Alguns entram, alguns não entram. Alguns entram, alguns não entram. Aí chega a tua vez. E você se encontra com ele e ele pergunta para você: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Aliás, foi frequente ouvir das pessoas a seguinte resposta: olha, eu fui uma boa pessoa. Eu não fiz mal para ninguém. Eu não matei, eu não roubei. Conta uma mentirinha de vez em quando. Mas eu tentei ser honesto, tentei pagar os meus impostos. Nós vimos isso ontem na nossa peça, né, Maria? Não é? Peça Mãos Vazias tem uma parte que é bem retratado essa questão, né? Jesus pergunta para a nossa personagem Maria, né? Não a nossa Maria aqui, a personagem. Maria, mostre-me suas mãos. E aí o que a Maria diz? Repete para nós aí, Maria. Consegue lembrar? Minhas mãos estão cheias de obras assistenciais, de esmolas e também de penitência, Senhor. E Jesus responde então para Maria: obras não te salvam. Vejo em você muito
orgulho. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, diz que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se alguém chegar lá no céu, se encontrar com Jesus e dizer o mesmo que Maria, Maria da peça, né? Não nossa irmã Maria aqui. Vai ouvir o mesmo que Jesus da nossa peça disse para Maria. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não foi exatamente isso que ele disse, né? Para o fogo eterno que está preparado desde o início dos tempos. E aí os demônios vão agarrar esta pessoa e levar para queimar no mármore do inferno para todo sempre. É claro que nós não sabemos os detalhes, mas sabemos o destino. Algumas pessoas irão para o céu. Eu não sei se a nossa câmera está pegando, acho que não, né? Deve estar pegando só aqui onde eu estou, né, Max? Mas tudo bem, né? Eu vou dizer para você. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, nós temos ali um portal que representa a Jerusalém celeste, o reino dos céus. É um lugar real. E acredite, querido irmão, querida irmã, existem denominações que não acreditam que existe esse lugar. Pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam que existe esse lugar. Acredita que o céu vai ser aqui mesmo, é que ele vai ser renovado. Do meu lado direito, e aí do seu lado esquerdo, você que está me assistindo, você não está vendo, mas nós temos uma representação aqui do que seria o inferno. Onde ontem nós levamos 2 pessoas para queimá-la na nossa peça teatral. São 2 lugares reais, querido irmão, querida irmã. Pode ser que eles não sejam físicos. Eu acredito que não sejam físicos, eles são espirituais. Mas o fato de ser espiritual não quer dizer que seja irreal. Pode não ser material. Pode não ser palpável a nós, humanos, que somos matéria. Mas nós, seres humanos, nós não somos só matéria. Nós também somos espírito. E aí, creia você na dicotomia ou na tricotomia. Tricotomia não é a arte de fazer tricô. Tricotomia é uma doutrina que diz que o homem é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. A tricotomia é uma doutrina que ensina isso. A dicotomia de 2, ela diz que o homem ele tem uma parte material e uma parte imaterial ou espiritual, que você pode chamar de alma ou pode chamar de espírito. Tá? Esse pastor, até esse momento, assina a lápis a tricotomia. Eu acredito que o homem é corpo, alma e espírito. A alma é a nossa parte material que se relaciona com este mundo nas questões imateriais. Pensamento, tomadas de decisões. O espírito é a nossa parte imaterial que se conecta com o espiritual imaterial, com Deus, com a religião, com a adoração e assim por diante. Os dicotômicos, eles acham que alma e espírito é a mesma coisa. Não tem problema você acreditar em um ou acreditar no outro. Vai para o céu do mesmo jeito, tá? O que leva eu e você ao céu não são as obras, não são as teses teológicas que você crê. Mas o que leva eu e você ao céu é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas como que funciona esse negócio, pastor? A gente vai se encontrar com Jesus lá no céu ou o Jesus vai descer? Porque eu já ouvi falar nisso, né? Atos dos Apóstolos, por exemplo, né, Max? Coloca para nós aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
partir do 9, a palavra do Senhor diz assim: tendo dito isto, o Senhor Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Palavra do Senhor. Que Ele se digne a abençoar esta palavra na minha vida e na sua vida. E aí, como é que fica, né? Será que eu vou me encontrar com Jesus no céu? Ou será que Jesus vai me encontrar quando Ele voltar? Obviamente, querido irmão, querida irmã, é uma questão lógica. Já passou-se quase 2000 anos e Jesus não voltou ainda. Isso não quer dizer que Ele não voltará. Nós acabamos de cantar, né? Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos cantemos: Ele é o nosso Senhor. Ele vai voltar. A pregação dos apóstolos era que Jesus voltaria na geração deles. Porque o próprio Jesus ensinou que ninguém sabia a hora, nem o local, ou o dia. Somente o Pai que está nos céus. Isso não quer dizer que Jesus não saiba, porque Jesus é Deus. Ele sabe exatamente o momento. Haverá uma reunião celeste entre Pai, Filho e Espírito Santo, e eles vão dizer: chegou o momento. Vai se tocar a trombeta, como nós lemos lá em Apocalipse, e com a voz do arcanjo, e esse arcanjo não é Jesus, porque Jesus não é um anjo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele é a palavra de Deus, como nós lemos em Apocalipse, ele é o Deus encarnado, o Emanuel. O arcanjo vai tocar a trombeta por ordem de Jesus e todas as coisas chegarão ao seu fim. Ele descerá das nuvens naquele momento, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Mas antes acontecerá uma outra coisa. Aqueles que morreram serão ressuscitados. Pastor Nelson, como que vai acontecer isso? Não sei. Mas vai acontecer. Porque se a Bíblia diz que vai acontecer, eu creio. Assim como a Bíblia disse que um homem construiu uma arca, um grande navio, sem nenhum conhecimento náutico, sem nenhum conhecimento de engenharia naval. Ele construiu um grande barco para alojar os animais da terra, e por um ano esse barco ficou boiando nas águas até que elas secassem, para que a humanidade fosse salva através da família de Noé. A mesma Bíblia que diz que um profeta relutante, um profeta que foi ordenado a ir para uma cidade, e ele virou para o outro lado e disse: eu vou é para cá. E por causa da sua desobediência, ele foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. E depois jogado na cidade onde ele deveria pregar o arrependimento àquele povo. O profeta Jonas. A Bíblia diz isso. Eu creio. E se a Bíblia dissesse que foi uma pequena sardinha que engoliu Jonas, eu também acreditaria, porque é a palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que nos promete salvação eterna em Cristo Jesus, para aqueles que crerem. E que um dia Ele voltará para levar aqueles que tiveram um encontro com Ele aqui na terra e vão viver eternamente com Ele nos céus.
Um dia desses, uma irmã, né? Eu não vou nem citar o nome, mas a irmã sabe. Ela perguntou, mas como é que vai acontecer esse negócio? E quem morre? Porque tem gente que diz que tem um tal de sono, né? O pessoal vai lá para um dormitório, quando morre, e fica dormindo lá até as coisas acontecerem. Não existe dormitório celestial, tá? No céu ninguém dorme. Porque Deus não dormita. Não dorme o guarda de Israel. Se ele não dorme, é claro que os que estão no céu também não dormem. Quando eu e você morremos, nós vamos para o céu. Bom, mas como é que encaixa essa questão, não é? Como é que encaixa essa questão? Que se eu preciso esperar Jesus voltar, e Jesus não voltou ainda, mas se eu morrer agora, eu já vou para o juízo final, como é que encaixa esse negócio? É porque existem dois tempos. Um tempo chamado Cronos, cronológico. É o tempo do seu relógio aí, né? Quase ninguém mais usa relógio, né? Agora é tudo celular. Então você clica no teu celular, 19h57. Você sabe a hora agora. E se eu demorar 1 minuto, vai pular para 19h58. E não volta para 19h57. Não volta para ontem, 6 horas da tarde. Não volta para 3 dias atrás, quando o irmão Marcos Antônio, esposo da Simone Buragos, que eu sei que os irmãos não conhecem aqui, mas era um querido amigo, que infelizmente faleceu por problemas cardíacos, não resistiu, foi enterrado no começo da tarde de ontem. Não dá para voltar. Não dá para abraçar um ente querido que já se foi. O tempo só está correndo para frente. É o cronológico. Só que também existe um outro tempo. É o Kairos. Esse tempo não é um tempo humano. Não é um tempo palpável. É um tempo espiritual. É o tempo de Deus. E nós, na nossa limitação humana, nós não conseguimos compreender isso. Por quê? Porque nem Deus está preso a ele. Aliás, Deus não está preso a nada. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é criador do tempo, tanto o Cronos quanto do Kairos. Ele é o criador de tudo isso. Outro dia eu dei um exemplo que eu aprendi com um pastor muito querido, de como tentar compreender o que é o tempo Kairos. Eu não sei se eu tenho uma caneta Bic aqui. Você tem uma caneta Bic, alguém aí? Se alguém tiver uma caneta Bic, eu não vou fazer propaganda da caneta Bic, não, mas é só para você compreender o que eu quero dizer. Como é que a gente vê o tempo? A gente vê o tempo em linha cronológica, certo? Eu nasci no dia 30 de janeiro de 1970. 30 de janeiro, tá? 3 horas da tarde de 30 de janeiro, uma sexta-feira. 30 de janeiro. É para você guardar bem, para de repente comprar um presente para mim. 30 de janeiro. 30 de janeiro de 70 eu nasci. Eu e a Daisy casamos no dia 27 de julho de 1991. O nosso filho Leandro nasceu no dia 2 de janeiro de 1992. O nosso segundo filho, Vitor, nasceu em 12 de janeiro de 94. Quase programado, né? E esse tempo está correndo. É como se na caneta Bic, tem alguém aí? Ninguém achou, né? Uma caneta Bic. Caneta Bic. Por que eu estou falando da caneta Bic? Porque ela é cristal, ela é transparente, e você consegue enxergar a tinta acabando, não é? Conforme você vai escrevendo, a tinta vai acabando. Então imagine que aquilo que já passou de tinta é o tempo que já se passou. E a tinta que falta é o tempo que ainda resta para acabar o mundo. Então imagine que está acabando a tinta, está acabando o tempo do mundo.
e quando chegar no final da caneta lá, da tinta, acabou a caneta, acabou o mundo. Nós enxergamos o tempo dessa forma, não é? Nós não vemos o tempo assim, passando. Olha, você olha o relógio lá e olha os segundos. Lá em Taboão da Serra, a maioria dos semáforos, ele tem um cronômetro para dizer o tempo, né? Então você para lá e você fica lá olhando para ele e tal, para saber a hora que você vai sair. O tempo está passando. Não volta atrás, nem adianta. Ele continua contando segundo por segundo. Assim nós vemos o tempo. Como é que Deus vê o tempo? É como se você pegasse a caneta Bic e você olhando o tempo, no tempo Kairos, é como se você olhasse a caneta assim. Tudo está acontecendo agora. Agora Deus criou o mundo. Agora Deus conversou com Noé. Agora Deus bateu um papo com Moisés lá no monte, na sarça ardente. Agora Deus mandou Jesus. Agora Jesus foi para a cruz do Calvário. Agora está acontecendo no final dos tempos. Para Deus tudo é um eterno agora. É difícil compreender isso. É lógico que é difícil, porque é o tempo de Deus, não é o tempo humano. Quando eu e você morremos, nós deixamos o tempo cronológico e entramos no tempo Kairos, entramos no tempo de Deus. Então, por isso que, quando eu e você fecharmos os olhos deste mundo, pararmos de respirar e entrarmos na glória, nós entramos no tempo de Deus. Por isso que a gente, é como se encaixasse, todo mundo se encaixasse naquele momento final. Eu sei que é difícil de compreender. Mas há uma verdade nisso. Todos nós, enquanto Jesus não descer dos céus para arrebatar a sua igreja, todos nós passaremos pela morte. Não há como fugir. O nosso querido Jó, quando ele está sofrendo lá as chagas do corpo, depois de perder todos os seus bens, de perder todos os seus filhos, e ainda a sua mulher ficar jogando conversa na sua mente para ele negar a Deus, e ele vai dizer assim: maldito o dia que eu nasci, era melhor minha mãe ter me abortado. Há momentos em que, quando nós paramos para pensar no nosso destino terreno, que nós vamos deixar esse mundo, vamos deixar os nossos entes queridos, marido, esposa, filhos, netos, pais, avós, de repente, humanamente falando, dá uma tristeza. Porque, fala a verdade, é bom viver. Mesmo em lutas, em dificuldades, é bom estar aqui. O apóstolo Paulo diz isso. É bom estar aqui. Melhor é, aí vem a questão espiritual, melhor é estar com o Senhor. É muito melhor. Eu e você precisamos viver esta esperança. Precisamos entender que há algo melhor preparado para mim e para você. Querido irmão, querida irmã, lá no reino dos céus, você não vai precisar mais se preocupar com o preço da gasolina. Olha que bonito. Você não precisa mais se preocupar se vai faltar água na sua casa. Ontem nós chegamos aqui na igreja e tinham roubado, alguém roubou a torneira do cavalete de entrada de água da igreja. Olha que bonito, né? E aí fomos abrir a torneira lá na pia, não tinha uma gota d'água. Lógico, né? Vazou tudo. Vazou caixa d'água, deve ter vazado à noite aí. Então, se prepara, viu, Paulo? A conta de água vai vir um pouquinho mais salgada. Uma torneira. A gente não vai se preocupar mais com o ladrão.
não vamos mais nos preocupar com morte. Porque lá não há morte, não há choro a prantear. Nosso Senhor Jesus, Ele prometeu que no céu há muitas moradas, e Ele vai preparar e está preparando lugar para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Um hino muito cantado no meio cristão diz que lá não há choro, não há tristeza nem dor, as ruas são de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Por isso que nós retratamos esse lado aqui de azul com mansões celestiais douradas, lá nas nuvens, para nós lembrarmos que lá será a nossa morada final, a nossa morada celeste. Morada que o Senhor Jesus está preparando para eu e você vivermos. A outra morada, o outro destino, é para os ímpios, para aqueles que negaram a Jesus ou para aqueles que não creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Para qual dos caminhos você está andando? Porque todos nós estamos andando para um desses caminhos. Quando nós pregamos o Evangelho e fazemos um apelo para as pessoas se converterem, nós estamos dizendo o seguinte: olha, você está caminhando a passos largos para aquela entrada, que é uma porta larga. Mas se você ter um encontro com Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você então vai se converter, vai converter o seu caminho e vai agora caminhar para a porta estreita que leva para o céu. Eu sei que os que estão aqui presentes já fizeram essa decisão. Creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e estão caminhando com lutas, com dificuldades, às vezes tropeçando, mas caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O que nós não podemos é caminhar para aquele caminho que leva à perdição. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender e não nos esqueçamos que há um lugar muito melhor preparado para todos nós. O Senhor Jesus voltará, Ele descerá dos céus e levará a sua igreja. Isso para aqueles que estarão vivos neste dia. Se eu e você não estivermos, nós vamos passar pela morte, mas mesmo assim, nos encontraremos com o Senhor em um determinado momento, para a honra e glória dEle, para a nossa alegria. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, querido irmão, querida irmã? Quero convidar você a baixar a sua fronte. Nós vamos orar. Você que está em nossas transmissões, e ouviu esta mensagem, eu quero dizer para você que caso você ainda não tenha tido um encontro com Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quero dizer que há esperança para você. Para tanto, você precisa crer que Jesus virá. Ele veio, pregou o Evangelho, morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso para nos perdoar os pecados, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, aguardando o momento em que Ele retornará para buscar a sua igreja. E você pode fazer parte da igreja. E a igreja, não as igrejas de placas, mas a igreja do Senhor. De que forma você pode fazer isso? Fazendo uma oração de entrega pessoal a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não precisa de palavras rebuscadas nesta oração. Você simplesmente precisa dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, aceita a minha vida e que eu seja salvo por Ti, em nome de Jesus. Se você fizer isso, você está salvo. O melhor
é se tornar membro de uma igreja, para aprender um pouco mais sobre esta tomada de decisão. E nós estamos prontos para ajudar você nesse sentido. Quero orar com você. Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que vimos e ouvimos, por nós lembrarmos da esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado, Senhor. E se alguém teve acesso a essa transmissão, ou alguém que ainda venha a ter acesso a ela, não teve um encontro contigo até esse momento, e compreendeu que há dois caminhos e que só um leva à salvação eterna, que é o caminho em crer em Cristo Jesus como Senhor de sua vida. Eu quero orar por esta pessoa agora, Senhor, clamar que o Senhor venha fazer a transformação necessária, que o Espírito Santo de Deus convença esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e que ela se torne verdadeiramente filho, filha do Senhor, para a honra e glória de Ti mesmo. Ó Deus, nos ajuda também a lembrarmos, não nos esquecermos das promessas do Senhor. O Senhor voltará, o Senhor virá e arrebatará a sua igreja, nos salvará deste mundo mau, deste mundo corrompido, para vivermos eternamente contigo, Pai. Obrigado, obrigado por esta promessa. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, aqueles que já fizeram, tomaram esta decisão, estão caminhando, Senhor, o caminho que leva à glória do Senhor. Neste momento em que nós nos despedimos aqui, Senhor Deus, eu clamo que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. Com uma oração silenciosa, eu estou indo até a porta ali e vou dar um abraço em todos vocês. Não um abraço, né? Então, provavelmente um toquinho. E quero lembrar, você, querido irmão, querida irmã, e você também que está em nossa transmissão, nós estamos com um projeto aqui para angariar fundos para a Cristolândia. Cristolândia é uma missão batista organizada pela Junta de Missões Nacionais, juntamente com a PIB de São Paulo. E a Cristolândia São Paulo fica ali no centro de São Paulo, né, o Centro Velho, atuando no auxílio para a retirada de pessoas em situação de dependência química das ruas, tentando levar elas para um tratamento, pregando o evangelho da salvação, dando a ela também auxílio social. Muitas e muitas pessoas já foram alcançadas, alguns hoje são pastores, missionários, missionárias, que foram alcançadas por este trabalho. Se você quiser ajudar, o que nós estamos propondo aqui? Nós temos o panetone. Nós temos alguns panetones aqui e chocotone, né? Não existe panetone de chocolate, viu? É chocotone. Panetone é só de fruta. Panetone e chocotone, no valor de R$22. Quando você comprar, você não está adquirindo um panetone. Você está ofertando para a Cristolândia. E aí você ganha um panetone por isso. Tá bom? Não faça troca. Vou trocar. Vou dar um dinheiro e ganhar um panetone. Não é isso, não. Você está auxiliando a obra da Junta de Missões Nacionais para auxiliar dependentes químicos na região central de São Paulo. Pessoas que carecem da graça do Senhor. Se você quiser conhecer o Ministério Cristolândia, entre em contato conosco, ou mesmo entre em contato com a Cristolândia São Paulo, e você vai passar uma manhã de sábado lá, e você vai ver o trabalho árduo que esses irmãos e irmãs fazem. A maioria deles são voluntários, e a maioria, aliás, todos são voluntários, a maioria deles são pessoas que foram retiradas da rua
e que foram restauradas e estão lá também tentando retirar outros desta situação. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez, com uma oração silenciosa, estamos nos despedindo e nos encontraremos no próximo domingo. Você que está em nossa transmissão, você que está aqui na igreja, próxima quarta, 8 horas da noite. Tchau, tchau.